todos, estamos aqui mais uma vez dando seguimento ao programa Nossa Evolução pela Rádio e TV Chico Xavier. E esse programa tem como objetivo conversarmos sobre o que tem de mais atual sobre o processo de evolução. E um dos pontos que nós estamos tratando é sobre as energias. A evolução é um processo que ocorre tanto na dimensão física quanto na dimensão extrafísica, não é? Ou seja, quando nós estamos encarnados ou nos manifestamos nessa realidade física através desse nosso corpo físico, dando início aí ao nosso entendimento de mundo. E também há a continuidade, ou por assim dizer, uma complementação deste processo de evolução quando nós estamos fora do nosso corpo físico ou desencarnados, ou em estado de sono, de repouso, quando nós saímos do corpo de forma consciente, ou ainda de forma projetada, né? Essas são as três formas que nós nos manifestamos fora do nosso corpo físico, ou seja, desencarnado ou mortos, né? O corpo físico morto, mas a sua consciência permanece aí ativa, pulsante, com consciência, decodificando o mundo, através do sono, sonho lúcido, né? Esse desdobramento que você tem quando você dorme, quando você está em repouso do corpo físico, e quando nós estamos projetados de forma consciente, de forma provocada. Então, essas são as três formas que nós nos manifestamos no plano espiritual, não físico, e com base nesse tipo de manifestação, nós aprendemos, damos continuidade ao nosso aprendizado, tanto das leis físicas quanto das leis espirituais. Por quê? Porque não há evolução sem o entendimento das leis, tanto das leis da sociedade que a gente vive, das leis morais, das leis espirituais e principalmente das nossas leis internas, das nossas leis pessoais. Todo mundo aí, de acordo com o seu processo de evolução, tem suas vivências, tem suas experiências, tem seus valores muito pessoais, resultado das vivências de várias e várias encarnações, de várias e várias posições sociais, desempenhando papéis diferentes como mãe, pai, irmão, tio, avô, papéis na política, dentro da sociedade. E todas essas nossas vivências vai permitindo que a nossa personalidade incorpore valores, princípios que constituem o nosso código pessoal de cosmoética, o nosso código pessoal de ética. Então, cada um, dentro do seu pequeno, que aí não é tão pequeno, mas dentro da universalidade é pequeno, todo mundo dentro do seu micro-universo consciencial, ou dentro de si mesmo, tem suas próprias leis. E essas leis, quando ajustadas ou atualizadas para estar em conformidade com as leis da vida, com as leis da natureza, com as leis morais, com as leis de evolução, com a ética, com a cosmoética, que é o respeito ao direito de todas as consciências, quando você ajusta os seus valores pessoais aos valores universais, nós tendemos a alinhar a nossa rota evolutiva. E parte do entendimento necessário para a nossa evolução é compreendermos o que é energia, né? Essa matéria básica que constitui todas as matérias. Como é que nós, seres portadores de uma vitalidade, conseguimos transmitir energias, contribuir para o desenvolvimento, tanto de plantas, animais, até matéria mais bruta, né, como o minério, influenciar energeticamente em um ambiente, contribuir para a melhoria de outra pessoa, até de uma consciência não física ou de um espírito, né? Então, tudo isso é resultado de leis que nós estudamos e conhecemos pouco, né? Essas leis das doações e das energias. No Espiritismo, em especial no Livro dos Médiuns, nós percebemos que a base dos fenômenos
espíritas, pelo menos os fenômenos de efeito físico, têm como base o princípio universal. O princípio universal é um pouco difícil de conceituar porque nós estamos no plano físico e nós estudamos pouquíssimo ainda, esse elemento universal, que é a base de todas as matérias. E esse elemento universal, esse princípio universal, ele contribui para a existência dos fenômenos juntamente com a energia ou o princípio vital animalizado do médium. Então, para que um fenômeno espírita aconteça, é necessário o domínio da energia ou do princípio universal, que quem tem ação sobre esse princípio somos nós em estado de espírito, ou seja, um desencarnado, nós em projeção fora do corpo, ou nós fora do corpo quando o nosso corpo está repousando. Então, nós, quando estamos em estado de espírito, nós sabemos e conseguimos manipular, lidar com o princípio universal, que é o princípio básico de todas as matérias constitutivas desse plano físico. Então, com esse domínio como espírito, eu junto esse princípio universal, também chamado de princípio vital por alguns, com o princípio vital animalizado, que é aquela energia que emana do próprio médium. Juntando essas duas energias e envolvendo um objeto, eu consigo ali produzir efeitos físicos, né? Tanto fazendo o objeto sumir às vistas de todos, também conseguindo que o objeto se mova à vontade do espírito, uma vez que ele é quem tem o controle sobre o elemento principal, que é o princípio vital. E aí acontece, se explica as diversas manifestações que para muitos é sobrenatural e maravilhosa, mas que pela explicação espírita não é nada mais do que o efeito de uma lei natural. E nós, ainda pouco entendedores deste fenômeno, buscamos compreender de forma consciente como é que isso acontece e qual é o nosso papel dentro dessas atuações e como nós, entendendo essas leis, podemos ser úteis no resgate das pessoas, no auxílio e na ajuda. Pensando nisso, alguns estudiosos que vêm vida após vida tentando compreender esses fenômenos e quando desencarnam, voltam para o plano espiritual e continuam essa jornada de investigação, alguns já se propõem nesta encarnação aprimorar a sua percepção dessas energias e também atuar de forma técnica, prática e profissional, usando essa energia para facilitar o desempenho e o desenvolvimento dos outros. E essa tarefa técnica é o que nós chamamos de TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, que é essa capacidade de você já ter a percepção das energias e, além de ter a percepção das energias, conseguir, através da sua vontade, doar essas energias, exteriorizar essas energias, que aí você acaba usando as suas energias junto com um espírito técnico, conhecedor da assistência, para amplificar ou ampliar esse poder assistencial. Dentro da TENEPS, que é uma técnica extremamente séria e extremamente avançada, que já nos deixa em meio caminho, pé na espiritualidade, pé na vida física, que é o ideal, nós conseguimos compreender um pouco como é que esses fenômenos acontecem através de nós mesmos, que é o que a gente chama de autocobaia, né? Você pode experimentar em si mesmo os fenômenos, as vivências, para que você possa compreender, entender, aprender e crescer consigo mesmo. Porque tudo que lhe é dito, tudo que você lê, tudo que você aprende, muitas das vezes não é o que você vivencia. E ainda que, muitas das vezes, tudo que você viu, ouviu, quando você vai colocar em teste e vai vivenciar, você já vê de uma outra forma, de um outro ângulo, de um outro momento, que lhe permite ainda a crescer, confirmar
e ainda contribuir para mais um ponto de vista, para mais uma forma de como aquele fenômeno se manifesta. Então é muito importante que, ainda que nesta vida nós não tenhamos tempo suficiente, organização suficiente para entendermos e nos dedicarmos à compreensão das nossas energias, das energias que existem no mundo e como essas energias podem ser utilizadas de forma benéfica para o bem de todos, otimizando o nosso processo de evolução e crescimento, nós podemos praticar, né, buscar ter domínio sobre esta técnica a fim de evoluirmos passo a passo rumo ao entendimento dessa lei universal, que é as energias como base da vida. Se a energia é vida, nós precisamos então dominar as energias para poder dominar a vida e assim deixar de ser assistido e passar a ser assistente. Porque quando nós compreendemos algumas leis, nós podemos contribuir para a evolução do próprio ser humano. Por exemplo, quando Newton começou a pesquisar e a compreender, a decodificar a lei da gravidade, disso resultaram inúmeras inovações que hoje integram todo o ser humano, né? Desde a construção de aeronaves, né? A saída da órbita da Terra, de satélites e tudo mais que hoje nos permite estar conectados, a globalização e muitos outros processos que traz algum desenvolvimento como raça humana, né? Como conhecimento, como desenvolvimento. Então, nós precisamos tanto de pesquisadores na área de energia para observar, entender. Nós temos aí pessoas magnéticas, né, que conseguem aí utilizar de uma forma benéfica, pelas particularidades do seu organismo, tem essa predisposição de usar essas energias que é própria. Quando faz aí parceria com algum espírito, essas energias são intensificadas e você amplia o público assistido, né? Você consegue auxiliar muito mais pessoas. Então, essas parcerias entre um ser encarnado e um ser desencarnado são fundamentais para que nós possamos aí continuar um trabalho de assistência multidimensional. Mas como eu sempre friso, não adianta de nada a gente tentar compreender e já viver essas técnicas um pouco avançadas sem organizar a nossa vida física. Nós precisamos saber quanto tempo precisamos de repouso diário para repor as nossas energias biofísicas ou biológicas ou bioenergias. Nós precisamos saber que tipo de alimento o nosso corpo aceita ou não para manter uma saúde íntegra. Precisamos saber se temos uma saúde financeira adequada, que não nos causa tanta angústia ou que nos cause alguma dor de cabeça extremada, a desorganização financeira, senão você não consegue ter energias limpas, puras, para conseguir doar. Os seus relacionamentos também precisam ser saudáveis, porque não adianta de nada você estar dentro de uma técnica para ajudar as pessoas, ajudar os seres, e no seu dia a dia você ser um brutamontes, uma pessoa deseducada, uma pessoa que ataca os outros energeticamente, ainda tem o mau hábito de pensar mal dos outros e falar mal dos outros, fofocar e outras tantas ações que nos colocam aí conectados diretamente com o umbral. Então não tem como você fazer cirurgias tão específicas, cirurgias tão importantes, sem você ter uma limpeza, né? Sem você estar totalmente limpo. Então as energias elas são facilmente contaminadas pelos pensamentos negativos, pelos ambientes, pelas circunstâncias, e você é que pode, através da sua própria vontade, do seu autodomínio, contribuir para ter uma energia muito mais limpa, pura e mais, por assim dizer, útil dentro do processo de assistência. Dentro da tarefa energética pessoal, nós podemos viver várias sensações. Até o nosso último encontro, nós elencamos 9 sensações. Elas são elencadas em mais ou menos 32 sensações, mas na verdade elas são infinitas. Aqueles que trabalham com
mediunidade, de fato constatam que existem infinitas sensações quando você trabalha nessa parceria, ser físico, ser espiritual. Uma dessas sensações, aqui denominada como extra, né, é quando você, nessa doação de energia, porque a tarefa energética pessoal é diferente das reuniões mediúnicas, porque a finalidade dela é doar energia e não necessariamente assistir a pessoa com orientação. Um ouvir, uma psicografia, é um pouquinho diferente. Isso daí ainda está dentro do que nós chamamos de consolação, né? Você ampara a pessoa, orienta para ela dar o seguimento ao processo evolutivo. Aqui é um pouco além. Aqui você doa energia para reequilibrar o corpo espiritual ou o corpo físico que resvala naturalmente no desenvolvimento e evolução da pessoa. Afinal, se o seu corpo estiver doente, você não tem discernimento suficiente para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então, dentro do período de 50 minutos que você se dedica diariamente para doar energias, você acaba sentindo essa exteriorização de energia, esse pulsar para fora das energias que serão utilizadas aí no processo de auxílio aos outros. Ocorre que essa sensação extra é exatamente quando, de forma emergencial, você sente essa exteriorização de energia a qualquer instante do dia, quando de fato tem uma pessoa precisando de assistência. Então você já sente aquele impulso, aquela doação de energia, e essa sensação a gente chama de sensação extra. Notadamente, estamos falando aqui de quem já tem prática de TENEPS, que é essa tarefa energética pessoal. Todos nós, em um nível ou outro, desempenhamos essa função de energizadores ou doadores de energia. Só que nós não fazemos ela de forma técnica, rotineira, constante e disciplinada, né? Como se propõe aqui em nossa conversação. A gente faz de forma espontânea. Quem participa de mediúnica faz aí já com alguma disciplina, né? Que já tem um dia certo, um momento certo, mas como a finalidade é diferente, mas de todo modo você acaba exteriorizando a energia. Então, fora do ambiente onde você desempenha a TENEPS, você sente a necessidade de exteriorizar essas energias de forma emergencial. E essa sensação nós chamamos de sensação extra, né? É um extra que você ganha aí por estar ajudando os outros. Então, o extra de quem ajuda é aparecer mais gente para ajudar. Fenômenos. Você pode sentir dois fenômenos que a gente chama de balonamento. Quando você fala de balonamento, você lembra de balão, quando o balão aumenta. Então, balonamento, você sente como se o seu corpo estivesse todo cheio, você estivesse ocupando todo o espaço. Então, é uma das sensações mais relatadas por quem trabalha com esse tipo de tarefa energética pessoal. Tem também a automicroscopia. Então, como você tem a sensação que o seu corpo está grande, enorme, ao mesmo tempo você sente que seu corpo físico está bem pequenininho. Você se sente grande e o corpo pequeno. Então, existem essas sensações. Uma outra sensação é a de frio. É uma sensação que você pode sentir as mãos frias, o corpo frio ou todo o ambiente frio. Quem participa de mediúnicas ouve, hora ou outra, relatos de pessoas com essas sensações, né? As mãos, ela sente as mãos frias, às vezes sente o corpo todo frio e às vezes ela sente o ambiente todo frio, independente da temperatura real do ambiente. Então, isso é uma vivência que a pessoa tem. O holochakra, ou seja, todos os seus chakras pulsantes, vivos e enormes, né, o que faz você achar que o seu corpo físico está pequeno. Então, é o que a gente chama de áurea, né? Esse holochakra nada mais é do que o que se denomina comumente como áurea. Porque a áurea nada mais é do que o reflexo dos seus chakras. Intensidade, você sente um maior bem-estar de forma intensa, uma tranquilidade, um bem-estar assim que termina aquela transmissão energética. Então,
Na linguagem espírita, diríamos que é a sensação de bem-estar após a reunião mediúnica. Então, você tem essa intensidade de energia positiva em você mesmo. Os intervalos, você percebe quando os círculos de descargas de energia, quando você emite energia, para e emite novamente, para e emite novamente, como se fosse um coração pulsando. Você sente essas energias e você sente esses intervalos também. Uma outra sensação é de imagens. Você está no momento sentado ou deitado, da melhor forma que você se programou para estar, e você percebe imagens. Você vê imagens de galáxia, de usina, de vulcão. Uma forma de lhe estimular a desbloquear as suas energias e você doar as suas energias de forma livre. Então são imagens inspiradoras, né? Que acaba lhe inspirando e você fica mais solto, desenvolto. As suas energias se desprendem um pouco mais do seu corpo físico. Então você sente como se estivesse 100% doando, enérgico, animado, entusiasmado energeticamente. O interessante também é que às vezes você sente tudo isso e seu coração fica tranquilo, calmo, não tem arritmia ou taquicardia. Máquina. Às vezes você sente que está ouvindo o pulsar de uma imensa máquina. Vum, 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 com a sensação de um som. Né? Mas na verdade os outros não escutam, só você, porque é uma sensação das suas energias e você às vezes pensa que sente como se uma grande máquina estivesse funcionando com uma zoada, com um som. Isso também é bem relatado. Tem uma sensação chamada de oitava, porque você sente quando você emite as energias, para, emite novamente, para e emite novamente. Quando você chega na oitava emissão, você sente de forma muito clara, você sente de forma muito inconfundível para você, de forma totalmente incontestável para você mesmo. Por isso que os fenômenos espirituais, eles têm uma certa dificuldade da gente fazer prova perante o outro, porque eles só podem ser vivenciados, eles não têm muito como você demonstrar para o outro. Só a experiência prática é capaz de permitir que você tenha o seu autoconvencimento, né? Não dá para você impor. A prática da TENEPS também se faz por essas ondas de energias conscienciais. Então você sente essas ondas, você sente esse jorrar de energia. E todos os seus pensamentos, às vezes negativos, antagônicos, pequenos, eles se desconstroem nesse momento. Então há um desassédio, uma desobsessão, porque a obsessão também é ideia fixa, né? Então, se você está preocupado muito com uma coisa insistente, persistentemente, é uma auto-obsessão, ou um auto-assédio, né? Então, quando você entra nesse processo de doação de energias, todo esse processo, ele se desfaz na sua mente, ainda que temporariamente. E você sente o pulsar dessa onda, e você sente também esse descongestionamento. É como se a sua cabeça ficasse limpa, leve, solta neste momento. Então, é um grande efeito, é uma grande vivência de que quem desempenha tem, que é essa sensação de ondas, essas vivências de ondas. Então, às vezes é esporádicas, mas muitas vezes também ela é contínua. Então, todas as vezes que você faz a TENEPS, você tende a sentir essas ondas que deixam você mais tranquilo mesmo. É interessante quando a gente tem essas vivências, porque mesmo quando você está ministrando uma palestra, por exemplo, às vezes você sente a sua emissão de energia. Quando você emite a energia para o público, você entra nesse estado de tranquilidade plena, porque todos os medos, as inseguranças, naquele momento ela se torna totalmente secundária. Porque a sua exteriorização de energia para ajudar a plateia se sobrepõe aos seus medos, frustrações, insegurança. Aí você entra em um patamar de equilíbrio energético.
entre você, o ambiente e a plateia. Então você começa, mesmo dentro de uma palestra, que é algo elaborado, técnico e intelectual, você começa a doar as suas energias vivas, sua bioenergia ou energia consciencial, que é típica do nosso corpo físico, né? Ou típica de uma consciência. Toda vez que a energia, o princípio vital, passa por uma consciência, ela é adulterada e vira uma energia consciencial. E nós somos mestres nisso, só que de forma inconsciente. Então, esses estudos, essas vivências, certamente no futuro, fará com que nós tenhamos mais consciência desses nossos processos energéticos. Uma outra vivência que se torna muito pertinente também, e muito constante e comum, são as projeções, ou seja, a saída do corpo de forma lúcida, no momento que você quer, porque é uma faculdade sua. Às vezes é patrocinada pelos espíritos, mas é uma faculdade pessoal. Então você mesmo é que tem controle sobre as suas projeções, em um certo nível. Você pode ter aí essa projeção para ser mais útil lá na questão da assistência do outro, né? Só as energias não foi suficiente para equilibrar a pessoa ou auxiliar. Às vezes você sai em projeção, vai diretamente ao assistido e quando ele sente a sua presença e lhe percebe no ambiente, ele consegue desbloquear-se também e consegue ter uma assistência muito mais eficiente. Você tem também o que a gente chama de pruridos. Pruridos, né, infelizmente eu também tenho essa sensação, mas eu acho que quase todos que trabalham com energia também têm. Pruridos nada mais é do que secreção que a gente acaba produzindo nas narinas quando a gente está trabalhando com energias. Então, sem querer, você começa a produzir mucosas de forma um pouco mais excessiva e fora de hora. Então você sente as mucosas sendo produzidas, e isso é extremamente natural, é um efeito do ectoplasma, né? Da sua produção de ectoplasma. Então nós temos aí, e é um efeito parapsíquico, né? Pode ser também um sinal de que você está em contato aí com a espiritualidade, e também é um processo de reconhecimento de transmissão de energias. Então, eu tenho esse fenômeno e muitas pessoas que eu conheço também, quando elas estão em momento de transmissão de energias, elas acabam produzindo um pouco mais de secreção, que a gente chama de pruridos. Ou às vezes uma coceira também, no próprio nariz ou em outras regiões. Normalmente é no nariz, mas às vezes tem no ouvido também, na garganta. Então, são fenômenos que você também vivencia quando você desenvolve isso. E são sinais, né, de que você está aí com a corda toda na doação de energia. A psicofonia, que é o monólogo, né, quando uma consciência, que pode ser o espírito que está precisando de auxílio, quando ele conversa através dos seus aparelhos, do seu aparelho vocativo, né, quando ele fala. Então, tem aí essa vivência que você também pode experimentar ou vivenciar durante as práticas. Então, assim, às vezes, você, quando está descoincidido ou projetado, você tem passividade. Então, quando você tem passividade, um outro espírito próximo, ele pode se comunicar através de você. Então, é uma manifestação entre consciências, né? Então, uma consciência se comunica com a outra através de você mesmo. Interessante, né? Porque, às vezes, o desenvolvimento das mediunidades não permite que a gente veja propriamente o espírito ou escute verbalmente. Raras são as pessoas que têm essa faculdade e elas são mais físicas. Então, a tendência é a gente ter cada vez menos esse tipo de mediunidade. A mediunidade, ela se manifesta, ela aparece mais por sensações. Às vezes na sua tela mental você sente aquele pensamento, aquela ideia fixa de algo que você não estava pensando, e quando você para refletir sobre aquilo, vem ideias completas. Só que às vezes a pessoa que você está assistindo, que você está ajudando, ela precisa de fato verbalizar. Como você está doando energia,
O seu corpo espiritual ele está meio que desencaixado do corpo físico. Isso faz com que você se perceba, você se ouça até, né? E facilita também que o outro espírito se conecte com você e ele fala através do seu corpo e você entende o que é que ele quer dizer. Você entende o que é que ele precisa. E aí a sua assistência fica mais qualificada. Tudo isso faz parte da nossa, que a gente chama de paratecnologia, né? É uma tecnologia sofisticada que o nosso corpo tem. E normalmente são usados e desbloqueados à medida que nós somos mais assistenciais. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente entende como é que funcionam esses mecanismos. E aí nós percebemos que o desenvolvimento dessas técnicas avançadas estão um pouco condicionada à nossa capacidade de assistir, de ajudar. Então, quanto mais a gente vai vivenciando e quanto mais a gente tem uma intenção boa em assistir, em ajudar, em ser útil, mais nós vamos tendo acesso aí a esse arcabouço, né, de tecnologia que o nosso corpo físico tem, que pode ser usado como ferramenta de auxílio. Então, já imaginou? Você está ajudando o espírito energeticamente em uma determinada demanda, ele se comunica através de você e diz, não, minha demanda é essa, o meu problema é esse. Ele diz, ah, tá ok. E aí você muda sua aplicação de energia para um outro setor, para uma outra finalidade, então isso faz com que a sua assistência seja muito mais útil, né? Então acontece também. Tem também a sensação da pulsação. Você sente como se o seu cérebro estivesse pulsando. Só que biologicamente ou fisiologicamente isso é impossível, porque o cérebro não pulsa, não é? Então isso é um efeito que a gente chama do parapsiquismo. É um efeito da doação da sua energia, que é uma sensação que você sente como se estivesse pulsando. É a questão dos ritmos. Você sente como se a energia do seu corpo físico estivesse saindo de uma forma rítmica. Assim como os batimentos do coração têm um ritmo, você sente também como se essa pulsação dessas energias que você doa ao ambiente, às pessoas, aos espíritos, elas também tivessem um ritmo. Nós percebemos também que o processo de doação de energia, ele também é independente. Você sente essa independência. O que é que isso quer dizer? A transmissão da energia do praticante não se subordina a 4 variáveis, ou seja, a vontade. Então, assim, quando você está predisposto a doar energia, a questão da vontade não limita a sua capacidade de doar essa energia. Então, você acaba doando mesmo. Então, assim, nem a sua vontade ou a volição, incluindo-se aqui a intenção e a intencionalidade. Então, na medida que você entra nesse processo de doação de energia, isso flui. Aí a sua vontade ela acaba se tornando secundária nesse processo. Não depende dos batimentos cardíacos nem da circulação do seu sangue, biologicamente falando. Não depende da frequência respiratória. Então, você pode estar respirando ofegante, respirando bem calmozinho. A sua doação de energias conscienciais acontece da mesma forma. Também não depende do tempo, não depende dos segundos, nem do momento. Então, a doação ela acontece de forma espontânea de acordo com a necessidade. Então, quando você entende, claro que se você não quiser, de fato, contribuir com essa doação de energia, você consegue bloquear os seus próprios chakras. Só que isso pode causar uma série de problemas no seu equilíbrio como corpo. Que é a mesma coisa de trancar a mediunidade, dar um trabalho danado. E a pessoa pode até ter complicações, né, no processo evolutivo. Por isso que a tarefa energética pessoal não é uma tarefa para jejunos iniciantes, pessoas inexperientes, pessoas que não estão dispostas de fato a estudar. Não existe nenhuma tarefa evoluída ou evolutiva, o que proporciona evolução que não tenha riscos sérios e que não tenha muita dedicação, trabalho, observação. O que não quer dizer que a gente não pode divulgar e dizer que a ideia existe, que a técnica existe e que nós precisamos nos esforçar para aprender, adequar, utilizar o máximo possível. Um outro fenômeno que acontece é o que a gente chama de ordenações. As ordenações normalmente são
uma transmissão energética que são diferentes, mas elas respeitam a mesma ordem. Tipo, as 5 primeiras doações de energias você sente que é de um jeito, a partir da sexta você sente que é de outro jeito, as últimas já é de outro jeito. Aí você vai sentindo que cada tipo a ordem das pulsações das suas energias normalmente tem um público diferente. Tem um pessoal que precisa daquela energia que é totalmente diferente. Aí você começa a sentir que a minha energia quando sai de tal forma é para ajudar pessoas encarnadas. Quando sai de tal forma é para pessoas desencarnadas. Quando sai de tal forma são para pessoas com problemas mentais. Quando sai de tal forma são para pessoas que estão em recuperação decorrente de acidentes de trânsito ou outras coisas, né? Então você também vai tendo esse tipo de sensação dessas transmissões energéticas, dessas ordenações. Como é que é a ordem pessoal dessa transmissão de energia e a qual finalidade ela se destina. Soma. Soma é a mesma coisa de corpo físico. Você sente as mudanças na posição do seu corpo deitado no leito. A TENEPS é indicado para fazer o sentado de forma relaxada ou deitado de forma ereta também, né? De forma esticada. E você pode sentir que seu corpo muda de posições, e isso também não altera essa transmissão de energias. Você pode ouvir sons dessas transmissões de energia, dessa exteriorização de energia. Você pode também ter a sensação de torpor. Torpor é quando você fica vermelho, né? Enrubescido. Às vezes, quando a gente fica com vergonha de alguma coisa, a gente fica com torpor. E os lábios também vão ficando com a cor mais viva e mais forte. Então, às vezes, durante o processo de transmissão de energia, é uma das sensações que você sente. Um rubor no seu rosto, um calor no seu rosto. Como se você sente aquela energia mesmo sem ter nenhum sentimento de vergonha ou coisa do gênero. Mas a sensação você sente. Os transmissores energéticos extrafísicos ou amparadores podem se alternar. Então, você não tem um espírito técnico, você tem um amparador de função. Ou seja, você tem várias pessoas que podem se alternar para lhe auxiliar nesse trabalho de assistência. Como se fosse uma equipe médica, onde tem um cirurgião, você é o cirurgião e você tem ali um anestesista. Mas nem sempre é o mesmo. Ele tem a mesma capacidade técnica, mas ele muda. Vem depois ele está em outras tarefas, e aí vem outro e substitui. Então, com a prática da TENEPS, você vai percebendo a mudança desses transmissores, porque nós doamos e exteriorizamos as energias, mas são esses amparadores técnicos quem aloca, transmite, né? A gente emite e eles transmitem ali para quem de fato está precisando naquele momento. Então, quando há mudança do amparador, ou desse espírito técnico nesse trabalho em dupla, você também percebe. E a gente está falando de vivências, e a gente acaba também com vivências. Aqui foram elencadas 32 vivências, mas ainda tem infinitas vivências que as pessoas que lidam com a transferência, a transmissão de energia, relatam, constatam e trazem, certo? Então, aqui nós encerramos esse capítulo, esse tópico sobre as sensações que a gente tem durante a TENEPS, e vamos dando sequência a esse conhecimento que me parece muito oportuno nessa nossa fase evolutiva, para que venhamos a compreender essas leis, esses fenômenos, e diminuir as nossas reincidências em erros do passado. E assim otimizaremos o nosso processo evolutivo. Obrigado a todos e até nosso próximo encontro.